Estamos começando mais um Papo de Camelo. Eu sou o Luiz Gomes e há 12 anos eu faço parte desse ecossistema de startups. Já empreendi startup desde o primeiro dia até a venda para uma gigante global. Fui executivo numa grande empresa focado nas estratégias de inovação e investimento em startups. E hoje eu estou na administração pública, ajudando o desenvolvimento de startups aqui na cidade do Recife, de onde eu falo. Nesse período, eu pude avaliar mais de 1.200 startups, em diferentes aspectos, em diferentes momentos, mercados, geografias, o que me permite hoje ter uma base de conteúdo consolidada, baseado em experiência, vivência, aprendizado, muita pesquisa, e eu compartilho esse conteúdo na minha newsletter, a Camelo News, que eu convido você a conhecer e assinar, obviamente. Aqui eu converso com pessoas que estão fazendo a diferença nas suas jornadas, mas também no ecossistema de startups, sendo assim uma fonte de inspiração para você que com certeza vai trazer muito aprendizado e muita reflexão que vai impactar diretamente a sua jornada empreendedora. Então vamos lá, que o papo está na hora de começar. Hoje eu estou recebendo o Danilo Coelho, que é diretor de dados na Quod. A gente vai entender um pouquinho mais a trajetória dele, o que é que ele tem feito, e eu já dei uma olhada aqui, tem algumas coisas bem interessantes, tanto na trajetória dele, quanto na atuação da Quod, inclusive da forma que a Quod foi lançada ao mercado. Isso também tem algumas questões interessantes para a gente conversar, descobrir, e eu acredito que isso vai trazer muita reflexão e muito insight bacana para quem está no ecossistema de inovação. Danilo, obrigado por ter aceito conversar comigo, topado gravar esse papo, e eu passo a palavra para você, como eu sempre faço. Quem é você e como é que você chegou até aqui? Legal, Luiz, obrigado aí pela oportunidade, sempre é um prazer aí compartilhar, falar um pouquinho de mim e da Quod, né? Quem sou eu? Essa aí é uma pergunta, né, mais filosófica, digamos. Eu sou o Danilo, eu sou pai de dois filhos, a Luana de 10 e o Guilherme de 7, está fazendo hoje aniversário, 7 anos. Sou casado com a mesma esposa faz 24 anos já. Bom, acho que é isso, quem eu sou. Eu me formei em estatística, né? Então, muito antes, né, de todo mundo falar de inteligência artificial que está se falando hoje, eu, desde a faculdade, estava aprendendo como conseguir extrair conhecimento de dados, né, e a graduação para isso especificamente chama estatística, onde eu fiz mestrado também, aqui na USP em São Paulo. E eu aí ingressei minha carreira, né, em instituições financeiras. Trabalhei em algumas aí, dentro do Unibanco, Itaú, passei pelo HSBC, passei pelo Banco BV. Meu último... Antes de entrar na Quod aqui, eu estava como diretor de crédito e cobrança no Inter, e hoje estou aqui como diretor executivo aqui de produtos e dados na Quod, e tudo que eu fiz na minha carreira foi aplicar a inteligência de dados em cases de negócio, né? A maior parte foi voltado para crédito e cobrança e prevenção à fraude. Eu costumo dizer, né, jogar um pouco na defesa, e tem uma boa parte também que eu joguei no ataque, né, que significa marketing, CRM e como que a gente usa dado também para conhecer melhor o cliente e melhorar a experiência dele, né, como se diz hoje. Isso aí. Falar um pouquinho da Quod agora. A Quod é uma empresa, né, onde eu trabalho hoje, é uma empresa jovem. Ela foi fundada há 7 anos atrás, né? O conceito interessante é que os 5 maiores bancos na época, né, que é Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil e Caixa, se juntaram e entenderam que tinha uma grande oportunidade entre eles compartilhando dados, de criar inteligência não só para eles, mas para o mercado, né? E aí a Quod foi criada nesse conceito, como que a gente consegue entender dado de uma forma bem tecnológica, digamos assim, e escalável,
E hoje, depois de 7 anos, né, é isso que a gente faz, e a gente faz isso para vender soluções para o mercado. Estamos muito focados hoje em, em soluções para crédito, para cobrança, né, tanto PF quanto PJ, e para prevenção à fraude também, que é um mundo que a riqueza de dados contribui muito, né, para mitigar, tanto para ajudar clientes a não ficarem inadimplentes. Se eles ficarem inadimplentes, que a gente consiga ajudá-los a incluir de novo na sociedade, né, financeiramente falando, e também prevenção à fraude, que é prevenção a crime, né? Então, sempre é uma coisa aí que me motiva bastante lutar contra criminosos aí que estão sempre buscando formas de lesar o sistema, e é com muito dado que a gente consegue usar. A nossa maior arma é dado e inteligência. Tem uma coisa muito legal do que você falou da sua história, e achei engraçado, porque se você tivesse estudado em Recife, provavelmente a gente teria estudado no mesmo prédio, porque aqui estatística é no mesmo prédio de matemática, e eu fiz matemática na faculdade, e eu acho muito legal porque, assim, hoje em dia, e aí meio que vira trend topic, né? Falar de inteligência artificial, de machine learning, de big data, tudo isso aplicado no contexto digital ganha uma proporção muito grande. Mas eu acho que você vem de uma formação, e aí eu posso fazer até um paralelo com a minha, de estudar a ciência das coisas, a origem das coisas, as estruturas fundamentais hoje de qualquer análise de dados, parte da estatística formal. E eu percebi que você entra já no mercado e tem uma escala profissional dentro do mercado financeiro, né? Participando e passando por algumas instituições financeiras, e hoje, querendo ou não, estando numa empresa que é fundada por instituições financeiras. Mas eu queria que você desse um pouco de um overview, antes da gente entrar especificamente nos aprendizados com a CODE, mas a tua visão sobre o papel do estatístico, o papel da pessoa que tem capacidade de analisar dados dentro desse ambiente financeiro, né? A gente sabe que o Brasil, diferente de outros países, tem uma velocidade de evolução financeira muito rápida, né? Então, produtos financeiros, estruturas financeiras, principalmente no viés digital, né? Com o Pix e com tantas outras coisas, e a gente acaba conversando pouco sobre a essência da tratativa dos dados. Como você falou, cara, você durante um tempo trabalha numa defesa, literalmente, né? Então, saber usar os dados, trabalhar os dados, usar os dados como elementos estratégicos, mas ao mesmo tempo cuidar desses dados para evitar vazamentos e mil coisas que a gente sabe que podem acontecer. Mas antes da gente entrar na CODE, eu acho que pode ser legal para quem está ouvindo a gente entender um pouco mais a visão de um estatístico dentro de um mercado financeiro ligado a estratégias digitais, como é esse teu papel e a importância de pessoas como o Danilo hoje no mercado. Legal, Luiz. Bom, eu começo falando aí um pouquinho do papel do estatístico, né, que você puxou no começo. Quando eu entrei na universidade para estudar isso, a gente só achava que estatística, a gente só ouvia falar na eleição, né, sobre estatística. No fundo, a estatística é muito relevante para qualquer área do conhecimento que a gente esteja pensando, né? Então, por exemplo, a gente está falando muito desde a pandemia, né? A gente fala muito de medicina e toda essas lançamento de vacinas e droga, né? Não tem nenhuma vacina ou remédio que saia sem ter um estudo estatístico por trás, né? Não tem hoje nenhuma empresa que tenha algum processo de produção que não tenha um controle estatístico de qualidade, né, para fazer. Então, e sempre, na essência, o estatístico pega dado para entender e para tirar uma conclusão e uma ação com isso, né? Então, tem aplicações diversas. Entrando um pouco mais no mundo financeiro aqui, que é onde está a minha carreira, né, construída a partir da experiência. E tem uma questão, né, no Brasil, a gente forma muito pouco estatístico. Sempre foi. Então, assim, você imagina, tem uma demanda reprimida muito grande, desde antes de a gente falar de inteligência artificial, que você imagina, mesmo na área da saúde, vamos pegar uma área só, qualquer pesquisa científica e lançamento de remédio precisa ter a assinatura de um estatístico, né?
enfim, e aí são questões aí sociais no Brasil que a gente precisa melhorar, e aí tem um pouco da importância, né, desse papel e como que ela se combina com esse mundo digital que a gente está hoje. Já venho falando um pouquinho da tecnologia. Mas falar do mundo financeiro, o mundo financeiro hoje, né, você imagina, falar um pouquinho de crédito e da importância do crédito também, né? O crédito é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento da sociedade, né? Sem crédito, a gente estaria muitos e muitas décadas atrás no desenvolvimento da cidade. Você imagina, né, cada pessoa que está escutando, se você precisasse juntar dinheiro para você comprar um apartamento para você morar. Tem gente que trabalha a vida inteira e ainda não consegue juntar o tanto de dinheiro que precisa para comprar. E o crédito imobiliário no caso, você vem para proporcionar uma forma de você usufruir do bem antes. E você imagina financiamento de veículo, a mesma coisa, se você precisasse trabalhar o suficiente para você ter dinheiro para comprar um carro, imagina, a gente teria muito menos casas e muito menos carros, e a economia ia girar muito menor se não fosse o crédito, o consumo, e isso serve para pagar a universidade, isso serve para comprar diversão, inclusive, que também é importante, né, para o desenvolvimento da sociedade. E aí, é impossível hoje dar crédito sem você ter ferramentas estatísticas para você conseguir avaliar o perfil do cliente, você conseguir tomar uma decisão rápida a respeito da qualidade creditícia, e não só se você deveria dar crédito para aquela pessoa ou não, dadas as condições financeiras dela, mas também o quanto dá, né? Porque se você errar a mão, o crédito ajuda muito a sociedade, como eu estava dizendo aqui, mas ele também pode causar muito prejuízo, muito danos, né? Se você agir de forma irresponsável, você dá crédito para... É a tal da corda para se enforcar, né? Você pode dar crédito para a pessoa, aí você começa a entrar, ter que recuperar o crédito, e aí isso causa dano na sociedade, né? A diferença entre o remédio e o veneno está na dose, né? Então, e a estatística vem para você conseguir calibrar isso, e aplicada muito no mundo financeiro, que eu estou dizendo aqui, né? E falando muito de crédito, serve para PF quanto para PJ, como eu disse. E também tem a prevenção à fraude, que aí é um capítulo muito peculiar aí, né, que a gente está vivendo, que é como é que eu uso dado, como é que eu consigo perceber que são transações fraudulentas que estão acontecendo, né? E hoje ampliou muito aí com o mundo digital que a gente tem hoje, ampliou muito a gama de ferramentas que os fraudadores têm para agir, né? Então, como eu disse, né, todo esse advento aí todo o crédito e toda a tecnologia, ela vem para ajudar a sociedade, no fundo, né? Teve uma digitalização em massa nos últimos anos, pós-pandemia, o que fez muito bem de inclusão financeira para muita parte da população que era desbancarizada, mas também abriu muito flanco, né? Então, de novo, né, a diferença é a mesma frase, né? Entre o remédio e o veneno é a dose. Então, a gente, como sociedade, sempre tem que achar o caminho de você dosar da forma ótima, e tem muito a ver com dado. A gente não consegue fazer isso sem analisar dados. Isso é muito importante, porque por mais que a gente fale hoje muito sobre isso, mas é como você falou, a estrutura econômica que a gente hoje vive, ela é pautada em resultados estatísticos, em análises estatísticas que permitem o fluxo econômico que a gente hoje está inserido, que permitem as lógicas financeiras hoje que a gente está inserido. Então, acho que essa experiência, de novo, perfis como o teu, Danilo, como estatístico, dentro não só do mercado financeiro, mas dentro de estruturas digitais, é muito importante. E você puxou muito bem aqui a visão do crédito como um ótimo exemplo para a gente, de fato, aprofundar um pouquinho mais a conversa. E eu percebo que hoje o produto da Quod, ou parte da solução da Quod, é essa questão de gerar inteligência a partir de dados para geração de crédito, e hoje a gente vê um movimento de bancarização dos serviços muito grande, muito rápido, né? Então, cada vez mais os serviços digitais
integram funções que antes eram restritivas aos bancos. Então hoje você consegue fazer o movimento, pelo menos ainda inicial, do Open Finance, né? Então você distribui a capacidade de operação financeira para as empresas e para os serviços. E eu percebo que um produto como a Quod, ele se coloca como intermediário entre a estrutura financeira tradicional e esse novo mercado cada vez mais bancarizado dentro dos serviços. E aí, esse é o desafio, né? Como é que hoje uma estrutura como a Quod e o teu papel, né, à frente da análise de dados, da tratativa de dados, numa estrutura que trabalha com crédito, como é que você se enxerga nesse contexto? Quais os desafios desse mercado agora, considerando o financeiro de uma forma muito mais ampla? Perfeito. Luiz, dando uma visão histórica, né, eu acho que as áreas de crédito usam dados para tomar decisão de crédito desde os anos 80, não é uma novidade, né? E eu acho que o que evoluiu de lá para cá foram basicamente várias coisas, mas basicamente duas que eu queria ressaltar aqui. Primeiro é o acesso a dado e a tecnologia, né? E essas duas coisas estão linkadas. Então, assim, a tecnologia que a gente tem hoje é gigantescamente diferente do que tinha lá nos anos 80, como eu comentei, e o acesso a dado vem junto com a tecnologia, como você comentou, né? As ferramentas hoje, a digitalização toda, traz uma gama de informação que a gente não conseguia ter acesso lá nos anos 80, e a tecnologia proporciona que a gente consiga mastigar toda essa informação, digerir e transformá-la em conhecimento, né? Então, eu acho que a grande transformação que aconteceu, né, ao longo do tempo foi como... E tem um ponto importante aqui, que com o amadurecimento do uso de dados e do acesso a dados, vem aqui uma questão de regulação envolvida, que também evoluiu demais, né? Porque, poxa, como tem muito acesso de todo mundo, até que ponto você pode ter acesso a tudo, até que ponto você tem que ter controle ético a respeito do que você está fazendo com os dados da pessoa, né? Então, eu acho que o governo e a sociedade como um todo se preparou bastante com isso em relação a formas, né? Por exemplo, vem a LGPD aí, que é a Lei Geral de Proteção a Dados, está se discutindo bastante aí agora formas da regulação de inteligência artificial, né? E é uma tendência mundial isso. E é legal citar isso porque no Brasil e no mundo, os reguladores estão preocupados em asfaltar o caminho. E a intenção é que, assim, esse é um caminho sem volta, todo mundo vai usar cada vez mais dado para tomar decisão, porque isso é benéfico para a sociedade. E é importante que a regra do jogo esteja clara para dar segurança, como eu disse aqui, usei a analogia de asfaltar a estrada, né? Porque você está andando numa estrada esburacada, todo mundo vai mais devagar. Mas você está indo, mas você vai mais devagar. Então o governo vem aí para colocar a regra clara, e isso pode, isso não pode, é assim que faz e assim que não faz, isso faz todo mundo andar mais rápido. E eu acho que a importância da Quod entra nesse mundo aí, né? Não é todo mundo que pode ter acesso a qualquer tipo de dado, não é, porque não é certo, não é ético e não é assim que vai funcionar. E existem empresas, então, que foram criadas para que a gente consiga, sim, ter acesso com segurança, com regulação, a uma vasta gama de informações, e que a gente consiga compartilhar só o que importa com o mercado. Eu acho que uma das grandes núcleos da formação da Quod é isso, assim, a gente é uma empresa, a gente é uma data tech, né, digamos assim, a gente usa tecnologia e usa dados, e a gente tem acesso a muito dado de forma abrangente, com responsabilidade e com segurança, para que a gente consiga controlar esse risco, e a gente só dá inteligência, né? É como se fosse se fala muito hoje em dia, né, que o dado é o novo petróleo e etc, né? Mas o petróleo por si só, se você der um barril de petróleo para você na sua casa, ele não serve para muita coisa, né? E precisa ter alguém com uma
transformar o petróleo em alguma coisa. Pode transformar em asfalto, pode transformar em plástico, pode transformar em gasolina, e aí sim ele tem uma utilidade para você. E não é todo mundo que tem acesso ao petróleo, então acho que a Quad é isso que a gente faz, se eu fosse explicar assim para um leigo, né? A gente tem acesso a muito dado, a gente transforma isso em produto, então a gente faz gasolina e a gente vende a gasolina pronta sem as pessoas terem acesso ao petróleo, até porque não seria muito útil nem produtivo. Boa. Hoje, qual o perfil de cliente mais comum para a Quad? Olha, tem instituições financeiras em geral, né? Desde as mais maduras, que tem a ver com os sócios que fundaram a Quad, né? Que eu já disse aqui. Agora tem muita empresa, tem muita startup, fintech, né? Que consegue também usar dado e consegue usar as ferramentas da Quad, são super acessíveis para isso. Tanto para fraude quanto para crédito, como eu comentei. E tem também, né, eu cito aqui empresas são financeiras, na verdade, do mundo do varejo. Então tem muita empresa de varejo, né, que vende roupa, sapato, tem inclusive regionalizados, né, tem gente muito grande regionalizados no país, e que uma forma deles venderem, como eu comentei aqui, como o crédito é um impulsionador da economia, uma forma de vender é dar crédito para as pessoas que não conseguem. Então, e aí a maioria dos varejos abrem uma financeira para justamente começar a dar crédito. E aí essas empresas também, eu acho que são clientes da Quad, na linha de que assim, são empresas que não é o core business delas, necessariamente mexer com coisas de instituição financeira, mas que a gente consegue ajudar, tanto com know-how quanto com ferramenta, e como é que é dar um crédito responsável para não causar um impacto econômico, não só na empresa, mas na sociedade, né? Então é muito esse perfil. E isso para PF para PJ, né? Isso é muito legal porque fala muito de um movimento que também não é recente, né? Talvez seja recente para algumas pessoas por estarem buscando isso agora, mas ele já é antigo, e justamente desse mercado varejista aderir soluções de crédito para expandir os seus negócios, né? Para expandir a capacidade de acesso, né? Aqui em Recife tem um caso super conhecido que a gente usa historicamente, que é o caso do Hipercard, que foi criado ali entre os anos 80 e anos 90 para atender a demanda de um grupo varejista, que era o Grupo Bom Preço, que depois foi vendido, virou Walmart, e agora está virando o Grupo Mateus, que é do Maranhão. Mas é um case que a gente costuma usar aqui para falar desse exemplo de empresa que não era uma empresa de tecnologia por essência, mas que buscou soluções tecnológicas para ter o seu próprio meio de fornecer crédito. E você colocou, quando eu perguntei o perfil de cliente, você colocou que inclusive startups também estão cada vez mais se conectando, muito também pelo aumento das soluções fintech, algumas delas provendo crédito, mas todas elas fazendo análise de dados de pessoas, geralmente dados sensíveis, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o que você falou também sobre o ambiente estar minimamente regulado, esse asfalto está bem feito, porque, querendo ou não, a gente está falando de dados pessoais, a gente está falando de dados financeiros, né? Então, por mais que o crédito ele tenha mudado o cenário econômico, mas o crédito também pode criar uma série de lacunas aí, de oportunidades ruins, né, para quem quer usar de forma mal intencionada os dados. Mas eu queria entender também, Danilo, como é a tua visão, e aí eu vou voltar para esse gancho das coisas mais regionalizadas, as coisas mais nichadas, porque eu acredito que soluções como a Quad, que conseguem entregar, né, uma análise dos dados e não só os dados, e aí o exemplo do petróleo virando alguma coisa eu acho que tem muito sentido na tua fala, mas como é que uma solução como a Quad pode fortalecer soluções que são nichadas, demandas de oferta de crédito, por exemplo, como acontece já historicamente em ambientes como esse aqui do Bom Preço e etc., e tantos outros movimentos que devem existir pelo país,
Como é que hoje vocês enxergam esse mercado? Por mais que não seja core do teu negócio, que você falou, não seja core do negócio dessas empresas, mas se torna um elemento estratégico para a Quad. Então, conta um pouquinho mais sobre essa visão de mercados nichados. Legal. Uma coisa, Luiz, que eu já vi acontecer algumas vezes, né, na minha história aí profissional, são empresas que começam a trabalhar com crédito, porque crédito é uma forma de viabilizar o próprio negócio, como a gente deu exemplo de varejo aqui, mas acontece muito com startups em geral. E começa e fala assim, poxa, essas pessoas no Brasil não têm condição, então eu não vou vender se eu não der crédito, alguma forma de crédito. E aí a pessoa começa a dar crédito e começa a gostar da brincadeira. Porque, de fato, o Brasil é um país que tem muita oportunidade, tem muita gente boa e que está precisando tal de crédito e consegue construir a vida com isso, né? Mas aí começa a gostar da brincadeira e começa a escalar rápido demais. Porque o crédito tem uma questão, né? Você começa a vender primeiro, você começa a ver a receita entrar primeiro e a inadimplência vem só depois. Porque a pessoa ainda tem, a maioria do brasileiro tem intenção de pagar, ele acha que consegue pagar e ele demora um tempo. Então é coisa de 1 ano que você vai ver o estrago, eventual estrago que você tenha feito. Então, e aí quando você vê o estrago já é tarde demais, aí tem que correr atrás do prejuízo, né? E aí tem muita gente, muita empresa que se machucou muito com isso já, historicamente. E eu acho que é aí que a Quad consegue ajudar muito e cortar muito caminho de lições aprendidas, né? As nossas soluções são usadas pelos maiores bancos do país e a gente sabe o jeito de usar. Então, é acessível. Né? Hoje tanto a tecnologia quanto o acesso a dados é acessível economicamente e tecnologicamente falando. Então, é uma questão da gente conseguir, né, ajudar a pessoa a até fazer gestão do negócio de crédito e de fraude. Fraude é um capítulo, né? Tem a maioria das empresas toma fraude e nem percebe que é fraude, acha que é inadimplência, né? Porque a primeira coisa que o fraudador pega é dinheiro e não paga. Mas na verdade aquilo não é uma inadimplência, é uma natureza de perda diferente e as empresas não têm estrutura e maturidade e rapidez para evoluir nisso, culturalmente falando, tão rápido nas empresas. Então a COD ajuda muito nisso, em pegar, em fazer como se fosse uma mentoria, né? De falar assim, olha, aqui você usa essa ferramenta aqui. A gente fala muito do Score, né? Eu acho que começar a falar dele aqui também. Tem vários tipos de ferramenta, mas o Score talvez seja o mais famoso, que é um resumo em um número a respeito da qualidade creditícia e capacidade de pagamento que aquela pessoa tem, né? No momento. Então, poxa, mas e aí? Como é que eu uso esse Score? Para quem eu dou, para quem eu não dou, quanto que eu dou, a que taxa de juros que eu dou, e tem toda uma dinâmica de rentabilidade que a empresa tem que entender, né? E tem muito a ver com a estratégia também. Então tem que entender, tem empresa que tem um momento mesmo de escalar e tem o momento inicial é adquirir cliente mesmo, né? Mas tem algum momento que a chavinha tem que virar para falar assim, poxa, agora eu vou ter que trazer mais sustentabilidade para o negócio e como é que as minhas decisões de crédito elas têm que ser diferentes em momentos estratégicos da empresa diferente. Então toda essa experiência de negócio, de know-how de como fazer é importante também e a Quad ajuda nisso, não só dar a ferramenta, mas também saber usar, né? É aquela história, não é só dar o peixe, nem só vender a varinha. A gente tem que ajudar a ensinar a pescar. Isso é muito importante porque volta também para o início da nossa conversa sobre crédito mais uma vez, né? E o crédito ele tem seus dois lados, né? Tanto para quem toma crédito quanto para quem fornece crédito. Existem riscos, existem planejamentos que muitas vezes não são feitos, principalmente quando você atende um público usuário final, um público mais de necessidade popular. Você tem uma falta até de conhecimento do que é o crédito, né? O papel do crédito. Tanto é que muitas pessoas meio que comparam
o ambiente crédito, por exemplo, nos Estados Unidos, que muita gente usa cartão de crédito, mas não usa da mesma forma que se usa no Brasil, né? Existe muito pouco parcelamento via cartão de crédito nos Estados Unidos, né? Você entra muito mais no processo de leasing quando você quer fazer um parcelamento. Já no Brasil, o cartão de crédito é a máquina do parcelamento, né? Então isso cria uma complexidade na gestão do crédito que é muito importante saber usar os dados, né, e saber ter uma base gerencial das informações que você coleta, das informações que você manipula, para você entregar uma melhor experiência para quem está do outro lado, tomando crédito ou fornecendo crédito. Né? Então, acho que essa visão que você traz e que se reflete no posicionamento e no serviço da Quad, eu acho que é muito importante. E é muito importante para quem está inserido no mercado financeiro ou usa soluções financeiras como parte do serviço que está prestando hoje para o mercado. Mas Danilo Estatístico, hoje na Quad, qual é o teu próximo desafio? Para onde é que tu quer ir enquanto Quad? Qual o teu próximo passo profissional agora? Bom, Luiz, como eu comentei, a Quad é uma empresa bem nova ainda, né? A gente tem 7 anos de fundação, mas os primeiros 3, 4 anos foi mais enterração de cano, vou chamar assim, estruturando base, coletando base e tal. E de produto mesmo na rua, a gente tem coisa de 3, 4 anos, né? Então eu acho que tem muito chão ainda para a gente, nesse Brasilzão que a gente está, né? Tem muita empresa ainda para a gente ajudar, né? Além os nossos principais clientes hoje são os nossos acionistas, mas a gente já... as principais instituições financeiras todas já são nossas clientes e esse mundo de varejo, né, que eu comentei, ou de startup, de fintech, de gente que está começando, com a melhoria da economia, né, e das oportunidades, tem muita empresa abrindo e tem muita oportunidade, então tem muita coisa para a gente como pode ajudar. No âmbito de dado, tem cada vez mais dado, né? Você fez uma análise aí, eu queria botar até no cenário mundial, o Brasil é um dos benchmarks do sistema financeiro. Poxa, essa questão do Pix, sempre, né, conhecidamente a gente tem uma tecnologia no sistema financeiro muito mais avançado que a maioria dos países, o que traz para a gente mais acesso a dados do que a maioria e que abre mais flanco, né? Como fraude, por exemplo. Então, aqui no Brasil, a gente tem que ser muito bom, cara, porque a gente tem muito dado, a gente tem muita oportunidade e tem muito risco também. E eu acho que esse cenário todo, e o regulador incentivando o uso, colocando regras claras de uso, e eu acho que a gente está muito à frente do que muitos outros países, Estados Unidos, inclusive, né? Então aqui a gente tem, e está tendo cada vez mais acesso. Você citou rapidamente aí o Open Finance, né? E tem esse mundo todo de financeiro que ainda vai dar um bom caldo para a gente como pode atuar. Agora eu acrescento aqui como próximos passos, já que você fez uma pergunta mais inspiradora, o que a Quad é boa, a gente é uma data tech. Hoje a gente falou muito de crédito, de prevenção à fraude, etc., que é um dos mundos mais relevantes que tem, mas o que a gente sabe fazer mesmo é transformar dado em conhecimento e informação. E tem muitos outros mercados que a gente vislumbra que a gente consegue entrar e ajudar, e tem alguns que a gente já está até entrando. Então, por exemplo, seguradora é um mundo bem parecido com crédito, e a gente tem muita solução, né? Eventual para criar em mundo de seguradora, tem mundo de marketing, CRM, e como é que eu minimizo o atrito com o cliente dentro da experiência que eu tenho com ele. Sempre tem essa questão, né, de ferramenta de fraude. Fraude, poxa, você mitiga a fraude, mas você machuca bastante a experiência dos clientes com algumas coisas desagradáveis que eventualmente pedem para você validar ou confirmar, né? E tem também outros mercados, assim, porque todo mundo vai precisar usar dado. Então, o mundo de saúde, mundo de educação, a maioria dos business vão ser disruptados pelo uso de dados e inteligência artificial e etc., né? E então a Quad está nesse mundo,
de geração de inteligência com dado. Então, eu acho que os horizontes são bem promissores aí. E a gente é uma empresa novinha ainda, então tem muito para galgar. Boa. E o bom é que esse é um mercado que ele está sempre em modo inicial, né? Porque sempre está se descobrindo novas oportunidades. A tratativa de dados, ela só tende a aumentar, esse cuidado e essa segurança de informação também só tende a aumentar, principalmente com essas novas aplicações de inteligência artificial, né? Então ainda muito vai se falar sobre proteção de dados, sobre autorias, muito ainda tem que se falar sobre essa asfaltar essa estrada, né? Como você estava falando, e eu acho que tudo isso traz oportunidades para a capacidade operacional e a inteligência que vocês têm hoje dentro da Quad na tratativa dos dados. Então, eu acho que isso é muito importante, tá buscando novas oportunidades, entender que o cenário financeiro ele sempre vai ser um bom apelo de negócio, porque é pelo cenário Brasil e isso não vai mudar, mas sim vão existir novos caminhos e vão existir novas possibilidades cada vez maiores e cada vez mais robustas para o que vocês fazem hoje enquanto técnica dentro do negócio. Mas Danilo, deixa eu te perguntar, gostou do papo? Muito. Viu, Luiz, deixa eu até acrescentar uma coisa que me veio à cabeça quando você falando. Tem até uma questão de como implementar as coisas, né? Eu vejo muita empresa também querendo pular etapa e falar assim, poxa, inteligência artificial, eu já vou botar inteligência artificial, ela já vai fazer tudo sozinha. Tem uma questão de maturidade que as empresas, principalmente startup, fintech, que tem um roadmap para você seguir, né? Tem uma estruturação de dados para você fazer antes de... Tem uma questão de qualidade de dados para você fazer antes de você sair botando uma inteligência artificial para fazer sozinha. Eu acho que o mercado ainda está muito nessa expectativas irreais ainda a respeito do que é. De fato, é uma coisa transformadora, mas tem um caminho para você seguir, né? E eu acho que a Pod também consegue ajudar nisso. Poxa, o que eu faço primeiro? O que vem depois, até eu chegar no estado de estar usando inteligência artificial em escala, né? Então, eu vejo também muita gente tropeçando em querer dar passo rápido demais. Isso é muito importante. Qualquer transformação tecnológica que aconteça, ela precisa vir com o cuidado das informações que a gente precisa acessar e o que a gente precisa fazer com elas. Então, realmente, uma proposta, uma solução, uma capacidade técnica como a que vocês entregam na Quad, ela não é só importante para um mercado ou dois, ela é importante para qualquer demanda que hoje a gente tem no mercado, até porque hoje qualquer mercado, por mais tradicional que seja, ele tem algum tipo de acesso e manipulação a dados. Então, de fato, não é só uma capacidade de entregar informações, gerar dados, mas é a capacidade de gerar inteligência com tudo isso e prevenir problemas, seja eles quais forem, seja qual for o mercado que esses problemas possam aparecer. Danilo, muito bacana esse papo contigo. Acho que a gente conseguiu, de fato, entrar em algumas questões que são importantes para esse mercado que a gente está, o grande mercado digital. Acho que a tua experiência, o teu perfil profissional, como a gente começou falando, ser uma pessoa que vem de uma área mais estruturante, né, a estatística, a análise de fato de dados e tudo que pode ser aplicado ao mercado a partir disso, eu acho que é muito importante para as pessoas que acompanham o podcast, para as pessoas que escutam o Papo de Camelo e fazem parte do ecossistema de inovação como um todo. Cara, eu quero te agradecer mais uma vez pelo tempo, dizer para quem ouviu a gente até aqui que todas as informações, tanto do Danilo quanto da Quad, estão disponíveis na descrição do episódio, então vão lá, acompanhem o Danilo, acompanhem a Quad, saibam mais sobre esse movimento de data techs e da importância de saber usar e manipular informações se você está inserido no mercado digital principalmente, e a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!